Oi, gente! Pop Verso tá no ar de segunda a sexta às 8 da noite, no YouTube da CNN Brasil Soft, no TikTok também, e 11h30 da noite na TV. Você tá com a gente aqui, sempre de olho no que tá acontecendo por aí. O que a gente vai falar hoje aqui no programa? A gente vai falar sobre as notícias de ataques a tiros lá nos Estados Unidos e discutir um pouquinho o cenário lá e o cenário de violência aqui no Brasil também. Além disso, vamos falar sobre o filme da Batgirl. Enfim, tava prometendo um monte e aí foi lá, foi cancelado. A internet ficou meio pistola com isso aí. A gente vai falar sobre isso hoje. Roda a vinheta. Vamos começar o programa de hoje falando sobre um assunto sério. Você que acompanha o noticiário na CNN viu que há alguns meses a gente falou sobre um caso horrível, um ataque a tiros em uma escola no Texas, lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, só para vocês entenderem, quem não conhece muito como funciona lá, o ano letivo começa em agosto, ou seja, nesse mês que a gente está começando agora. E aí, o que eles fizeram lá em Dallas? Eles adotaram medidas novas de segurança, por exemplo, mochilas transparentes. A gente está com a imagem da mochila aí na tela e a gente quis trazer essa discussão aqui para o Pop Verso, conversar com a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança. A Samira já está aqui com a gente conectada. Samira, que prazer ter você aqui. A gente está falando sobre um caso muito triste lá nos Estados Unidos. Infelizmente, não é o único, né? A gente que acompanha o noticiário sabe que isso vem acontecendo, infelizmente, com uma certa frequência lá nos Estados Unidos. E aí eu queria saber o que você acha sobre essa medida. Eles até disseram lá nos Estados Unidos que não é o que vai resolver o problema, mas é uma das medidas, uma das tentativas deles ali de aumentar a segurança nas escolas. O que você achou dessa medida? Prazer estar aqui com você no programa. Bom, eu diria que, na verdade, essa medida ela não faz nenhum sentido, né? Ela, inclusive, só vai prevenir ataques a tiros de alunos, pessoas que estão frequentando a escola. Mas a gente sabe que não necessariamente esses ataques a tiros são perpetrados por alunos. Muitas vezes são ex-alunos, são pessoas que já saíram dessas escolas, que voltam para atacar, para se vingar. Acho que o grande debate aqui, que deveria ser central na nossa discussão, é o acesso a armas de fogo. E não a gente pensar em bolsas ou mochilas que sejam transparentes, para que seja possível monitorar o que está dentro, né? Tem essa história agora das mochilas transparentes, mas tem também uma coisa de revistas nas escolas. Todo ano é a mesma história, né? Todo ano a gente debate nos Estados Unidos, a gente vê a imprensa, a sociedade civil organizada lá, discutindo quais são os instrumentos mais eficazes para prevenir os ataques a tiros. Você vai lá, coloca o estudante com uma mochila transparente, mas no Walmart ele consegue comprar um fuzil, uma arma de fogo. Não faz sentido, percebe? É uma discussão muito maior, né, realmente. E só para contextualizar, a gente está falando de um caso recente, né, esse caso lá no Texas, que matou quase 20 crianças. E aí a gente recuperou aqui também, Samira, um caso de 2018, um tiroteio que matou 14 alunos e 3 adultos numa escola numa cidade na Flórida. E aí depois disso também colocaram as mochilas transparentes, só que as pessoas começaram a criticar e aí voltaram atrás, porque é justamente isso, uma discussão muito maior. E aí tem outro dado aqui que eu também queria incluir na nossa conversa. Entre julho de 2020 e junho de 2021, aconteceram 93 tiroteios em escolas públicas e particulares dos Estados Unidos. E a gente está falando de um recorde de ataque a tiros em escolas, algo que não era visto há 20 anos. Ou seja, essa discussão ela é muito urgente. E é uma discussão, Mari, que eu acho que passa pelo acesso a armas de fogo, mas passa também por saúde mental dessas crianças e adolescentes. O que está por trás desse tipo de ataque? É claro que a facilidade à arma de fogo vai tornar esse contexto ainda mais complexo de ser combatido. É um impacto muito grande mesmo na saúde mental, na educação, inclusive. Agora, Samira, eu queria trazer um pouco a discussão aqui para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, 4 a cada 10 adultos dizem que vivem em uma casa com uma arma. A gente levantou esses números aqui. No Brasil, o número de pessoas com licença para arma de fogo teve um aumento de 473% em 4 anos. Claro que são contextos totalmente diferentes, cenários totalmente diferentes, mas trazendo a discussão aqui para o Brasil.
A gente tem um problema gigantesco aqui, que é o racismo estrutural, a violência contra crianças negras aqui no Brasil. Crianças e adolescentes negras de até 14 anos morrem 3,6 vezes mais por armas de fogo do que crianças brancas aqui no país. A nossa discussão também é urgente, mas é outra? Eu não diria que o Brasil, no curto prazo, mesmo com esse aumento da circulação de armas de fogo, vai necessariamente viver um contexto como o americano, em que esses ataques dentro das escolas são frequentes. Mas a gente sofre com uma violência urbana que é muito característica da América Latina, do contexto brasileiro, com a presença do crime organizado e com elevados índices de violência doméstica. Então, a gente está falando que crianças, adolescentes e jovens negros que vivem nas periferias das grandes cidades são os mais afetados pelo aumento da circulação de armas de fogo, mulheres que vivem em situação de violência doméstica, então a gente está falando que possivelmente a gente vai ter antecipação de desfechos trágicos como feminicídio, porque uma arma de fogo em casa aumenta o risco dessa mulher que sofre violência acabar sendo assassinada. E isso sem contar os suicídios. Que, em geral, quando a gente tem um aumento do número de armas em circulação, a gente tem crescimento também dos suicídios, porque você facilita também, enfim, né, você tem um instrumento à mão para que essa pessoa que resolveu tirar a própria vida, ela faça isso de forma mais rápida. Então, assim, acho que a gente precisa ter clareza do porquê que uma sociedade precisa de arma de fogo e quem que precisa ter uma arma de fogo. Então, como sociedade, e pensando do ponto de vista de uma sociedade segura, pensando política de segurança, quem precisa estar armado é polícia, são as Forças Armadas, e algumas carreiras, guardas municipais, policiais penais, que eventualmente precisem portar uma arma de fogo. Como acolher e proteger essas crianças? A gente falou sobre o poder público, né? Mas eu imagino que os pais que estão assistindo agora se preocupem muito, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja qual cenário for, como proteger as crianças nesse contexto escolar que é tão importante para o desenvolvimento delas. A escola precisa ser capaz de se comunicar com seus alunos e entender quais são as questões que os afligem. E isso é uma forma de reduzir os fatores de risco. Obrigada, viu, Samira? Obrigada mesmo pela ajuda aqui para entender um pouco esse cenário triste. E é isso, volte mais vezes, a gente está sempre aqui aberto para conversar. Hora de notícia aqui no Popverso, e essa notícia deixou uma galera meio pistola no Twitter, na internet. O filme da Batgirl, que enfim, já estava quase pronto, foi cancelado pela Warner. E para vocês terem ideia, a gente está falando de um filme que estava quase pronto e que o orçamento já tinha passado de 90 milhões de dólares. Ele ia ser lançado na HBO Max e aí agora foi cancelado. Isso está acontecendo depois da fusão entre a Warner Bros. E a Discovery. Os estúdios confirmaram o cancelamento do filme por causa de uma mudança de estratégia da empresa. Por quê? Agora as empresas vão focar em projetos cinematográficos e Batgirl não foi planejado ou escrito para ser exibido nos cinemas. O filme ia mostrar a história da Bárbara Gordon. Quem ia fazer a Bárbara era a atriz, a Leslie Grace. Ela também ia contracenar, e eu estava muito ansiosa para isso, com o Michael Keaton. Gente, a gente está falando do Michael Keaton, que ia voltar a ser o Batman depois de 30 anos. Vamos falar agora sobre a Demi Lovato. A Demi Lovato recentemente foi publicamente dizer que ela se identificava como uma pessoa não binária, ou seja, não se identificava com nenhum gênero, masculino ou feminino, e que ela queria que chamassem ela pelos pronomes neutros. Agora, ela voltou a usar pronomes femininos. Ela disse que quer, mais uma vez, ser chamada como ela ou dela. Ela deu uma entrevista a um podcast e disse que voltou a usar esses pronomes femininos porque, abre aspas, é uma pessoa muito fluida. Ela também disse que escolheu os pronomes neutros no último ano porque a energia dela estava equilibrada em masculina e feminina, mas ultimamente ela tem se sentido mais feminina e por isso está usando os pronomes ela e dela outra vez. A Demi também reforçou: todo mundo se confunde com os pronomes em algum momento, ainda mais quando as pessoas estão aprendendo. É tudo uma questão de respeito. Sempre uma questão de respeito mesmo. Demi, vamos agora mudar aqui, não falar mais de notícia, falar sobre um quadro que a gente tem aqui no Popverso, que é um quadro que eu gosto muito, inclusive vou até levantar aqui, porque quando a gente tem esse quadro, a gente tem também o nosso telão, que hoje está cheio de comida voando na minha cara aqui. Por quê? Esta mulher maravilhosa aqui é a Jaine Makiewicz. Ela venceu um reality show de comida lá nos Estados Unidos, o The Julia Child Challenge,
Tem esse nome porque é uma homenagem a Julia Child, que era quase que a Palmeirinha dos Estados Unidos, digamos assim. Ela é uma referência quando a gente fala sobre programas culinários. E aí a Jayne foi pra lá, venceu esse reality show. Ela tem 29 anos, nasceu em Rondônia, numa cidade de 19.255 habitantes, a cidade de Costa Marques. E aí agora a gente vai conhecer um pouquinho a história da Jayne aqui no nosso quadro Cérebros Made in Brasil. Vamos ver. Jayne, para começar, você é advogada por formação, mas você foi se aventurar no mundo da cozinha por quê? Porque eu sempre fui apaixonada por comer, por fazerem as pessoas entenderem o valor que a comida tem e como pode ser divertido, na verdade. E você é apaixonada por uma pessoa em específico, que é a Julia Child. Só que me diz uma coisa, você brasileira, aqui no Brasil, a gente tem muitas referências de pessoas que cozinharam na TV e pessoas que vieram depois, né? Porque ela, de fato, foi a pessoa que abriu essa área, digamos assim, na televisão. Ela é um fenômeno. Cresci assistindo Ana Maria Braga, Palmeirinha, sabe? A minha mãe sentava à tarde para anotar as receitas e eu assistia com ela. Então, eu sempre tive era a nossa rotina assistir programa de culinária, até porque não tinha livro naquela época na internet. E aí, numa ocasião, eu via Julia Child na TV e eu era uma criança muito diferente das outras crianças de onde eu morava, porque eu cresci numa vilinha remota em Rondônia, na fronteira com a Bolívia, e eu era muito alta. E aí eu sofria bullying na escola, não tinha, sabe, aquela coisa de se identificar, e a Julia Child era uma pessoa que não se encaixava nos padrões do que eu via na televisão. E ela era super alta, ela tinha uma voz estranha, ela tinha um jeito diferente. E aí eu gostei dela de cara, porque como se eu pudesse ter uma chance, sabe, de ver alguém que parecesse comigo ali de alguma forma. E, eventualmente, eu decidi que eu queria seguir os passos da Júlia, né? E eu queria vir para cá para estudar na escola que ela fundou aqui nos Estados Unidos, que é a Boston University, o programa de gastronomia na Boston University. Você largou tudo e foi? Eu fiz direito, porque meus pais não concordaram na época que eu virasse chefe de cozinha, porque não tinha muita perspectiva de onde eu estava, sabe? De ter uma carreira de sucesso. E aí eu entrei para a faculdade de Direito, eu ia muito bem e tal, mas nesse tempo eu, infelizmente, perdi meu pai num acidente e as coisas mudaram, sabe? A perspectiva mudou e eu falei assim, a vida é muito curta para não estar fazendo o que eu quero de fato, sabe? Me entregar de fato a essa paixão. Welcome to Julia Child's Kitchen. Você foi de chegar aí, sem saber falar inglês, para vencedora de um reality show que leva o nome da Julia. O que você fez? Menina, eu fiz brigadeiro, eu fiz arroz e feijão, eu fiz caldo de peixe. É muito legal que você ganhou com as nossas comidas, mostrando para o mundo que não existe melhor lugar para comer do que o Brasil, né? O meu trunfo, na verdade, foi ser essa cozinheira brasileira do improviso que faz as coisas sem seguir o script, sabe? É aquela afirmação de que alguns sonhos, se você sonhar eles com bastante afinco, eles se tornam realidade. Se você já é um popverser, digamos assim, acompanha a gente aqui já há algum tempo, você sabe que a gente também tá no TikTok. 8 da noite, de segunda a sexta, você assiste ao Popverso no TikTok. Se você não é popverser, tá chegando agora, então, ó, TikTok, YouTube, 8 da noite, TV, 11h30 da noite, a gente tá em todo lugar. Mas enfim, se você é um TikToker e tá por dentro desse assunto, provavelmente você viu uma trend recente. Trend enfim, uma tendência, digamos assim, que começa a viralizar no TikTok. E aí tem uma agora que chama Hot Girl Walk, ou Caminhada da Garota Gostosa. Eu posso dizer gostosa, né? Posso, gente. A gente tá na internet, a gente tá na TV e a garota é gostosa mesmo. E aí, o que acontece? É uma trend que já tem 400 milhões de visualizações. E aí você pergunta, ok, o que significa a Hot Girl Walk? A gente pediu pra Bá, do nosso time, fazer a tal da Hot Girl Walk e explicar pra gente como é. Olha só. Aqui é a Bá Cardoso do Popverso e hoje você vem comigo na minha Hot Girl Walk, ou Caminhada das Gostosas em bom português. A Hot Girl Walk é uma trend que tá bombando no TikTok, mas que foi criada em janeiro de 2021 pela influenciadora Mia Linde. Essa não é uma caminhada qualquer e o objetivo não é só físico, você vai se sentir bem como um todo. Por isso, aposte naquele look de treino que você ama. O do Popverso é temático, claro.
A Hot Girl Walk é uma caminhada ao ar livre de 6 km e ela tem regras. A duração da caminhada é de 1 hora e você só pode pensar em 3 coisas. Primeiro, os seus objetivos e como você vai atingi-los. Quer se formar na faculdade, ser promovida, fazer alguma aula de idioma? É sobre isso. Segundo, pelo que você é grata, família, saúde, amigos. Terceiro, em como você é gostosa. Sim, a Hot Girl Walk é sobre amor próprio e não sobre atingir um padrão. E para citar aqui a Mia, que foi quem criou tudo isso, nada de pensar em qualquer tipo de drama. A playlist da sua Hot Girl Walk também não é aleatória. Escolha músicas que te deixam animada ou até mesmo um podcast motivacional. É um exercício físico acessível e que vai te deixar se sentindo bem com você mesma o dia todo. Os benefícios para sua saúde são muitos, mas isso eu vou explicar melhor lá no estúdio do Popverso. Vamos lá? Vamos lá, ela veio inclusive caminhando até o estúdio do Popverso. Bah, experiência positiva. Foi. Tô aprovada como TikToker? Amei! Você tá muito melhor do que eu. Nossa senhora, arrasou. Eu demoraria 5 semanas pra fazer um TikTok Foi desse. tipo isso, mas isso fica no bastidor. É, então, porque é trabalhoso também. As pessoas não entendem o trabalho que dá pra você montar isso. Exato, a vida de influenciador dá um trabalho, galera. Ô, Bá, você falou sobre a Mia Lindh, que foi ela que criou essa trend. A gente tem, antes de conversar com a Bá aqui, porque a Bá tem várias informações legais sobre isso, a gente tem um trechinho de uma entrevista com ela. Olha só. E Mia, qual seria a sua primeira dica para quem está aqui assistindo a gente hoje e decidiu que amanhã vai começar seu Hot Girl Walk, vai acordar amanhã e vai caminhar? My number one tip is to just get up and get out there, because once you're up, you already did the hardest part, choosing to go outside and choosing to work out, choosing to exercise and choosing something to do for yourself. Maybe put your notifications on silent for this time and really just use it to get in tune with yourself. This is not or it could be your exercise time of the day. It's your me time. This is your time to reflect, think about your day, take a lot off of you. If something's stressing you out, you can leave that at home. But this walk is for yourself. You leave the negativity behind, turn the notifications off, and just focus on what's in front of you and just take it one step at a time. A pessoa vai querer fazer para entrar na trend. E aí a consequência vem depois, mas é muito curioso essa mudança de maneira de se conectar com a galera mais jovem. Total, Mari. E até fui buscar o selo de aprovação da medicina para ir além da trend, né? E eu conversei com o Dr. Arthur Danila, que é psiquiatra e médico do estilo de vida, e ele falou que essa estratégia do Hot Girl Walk é de fato uma estratégia revolucionária, muito por conta disso, porque ela envelopa a caminhada de um jeito diferente e atinge o público jovem, que antes via a caminhada como um exercício ineficaz ou mais voltado para um público mais idoso e tal. E nessa trend não, ela vai para o público mais jovem que acha a caminhada legal e quer fazer parte disso, né? Então, é um exercício com muitos benefícios para a saúde, é algo muito positivo, é um movimento muito positivo. E para a saúde mental também, que muitas vezes não é colocada na conta, né? Exato, Mari. Se a gente entende que exercício físico é bom para a saúde mental também, a gente avança uma casinha aí na hora de levantar da cama e criar coragem para fazer alguma coisa para mexer o corpo, né? Fui atrás de 3 pesquisas científicas que comprovam os benefícios da caminhada, tá? E uma caminhada também que não precisa necessariamente ser a do Hot Girl Walk, que é de 1 hora. Nem todo mundo tem 1 hora por dia para fazer exercício físico, e a gente super entende. Então, eu fui atrás de pesquisas que avaliaram caminhadas um pouquinho menores. A primeira delas é da Harvard Medical School, que descobriu que a caminhada de só 22 minutos por dia também reduz o risco de colesterol alto, diabetes e câncer. É sobre saúde, né? Muitas vezes a gente fala justamente o peso, mas a saúde é muito importante lá na frente. Exato. E, Mari, o segundo estudo, então, ele foi publicado no British Journal of Sports Medicine e fala muito dessa época do ano que a gente está vivendo aqui no Brasil, do inverno, que tem muitas viroses, muitas doenças respiratórias e tal. A caminhada, segundo esse estudo, dá um up na imunidade, então fica aí a dica para quem está ficando muito doente, caminhar um pouquinho já ajuda. Último benefício, não que seja o último, porque tem vários, mas tem o último muitos. Que a Bá separou. O último benefício tem a ver com depressão, Mari, que é uma doença que afeta muita gente, é uma emergência de saúde pública em vários países. Segundo esse estudo publicado no jornal American College of Sports Medicine, tô botando todo o meu inglês para jogo aqui nessa lista. Adorei! O impacto da caminhada no combate à depressão é significativo. Uma caminhada de 30 minutos apenas já é suficiente para melhorar o ânimo e o bem-estar de quem tem um quadro de depressão severo. Demais. Então, todo mundo que assiste ao Popverso, eu quero todo mundo caminhando e marcando o hashtag PopversoCNN pra gente ver que vocês levantaram e deram o primeiro passo. Bah, valeu. Valeu, Mara. Até a próxima. Antes de encerrar o programa, a gente tem mais uma notícia. Na verdade, mais uma tendência de moda, digamos assim. A Balenciaga lançou uma bolsa que parece um saco de lixo, a Trash
Pouch. Foi lançada pela Balenciaga e agora tá na moda R$9.000. Mais ou menos ali, a gente tá falando. Só que aqui no Popverso, o que acontece? Como a gente não vai ter essa grana pra gastar na bolsa, o Serginho improvisou. E ele fez o quê? Ele veio com a bolsa dele, porque é isso, a gente produz. A gente produz, é a mesma coisa. Ele faz a bolsa dele. Ele faz a bolsa dele, minha gente, eu gosto aqui, assim. Essa daqui é uma dica pra você que não tem mais ou menos R$9.000 aí pra gastar na bolsa da Balenciaga, que foi lançado oficialmente agora. Fica aqui essa dica. Dá pra improvisar, né? Dá pra improvisar, você pode trazer até uma bolsa dentro da bolsa aqui, ó. O Serginho é o nosso setorista de bolsas, né? Porque ele já apareceu aqui para falar sobre essas bolsas pochete. exóticas. Alguns sacos de lixo, inclusive, tem a alcinha, né? Que já pode até simular aquela alcinha. Exato. Agora me explica, de fato é uma tendência essa bolsa? A Balenciaga é uma marca que ela é conhecida por fazer esses itens fashion um tanto quanto polêmicos, digamos assim, né? Em maio desse ano já teve aquele lance que eles lançaram aquele tênis surrado, que era um tênis que já vinha com aparência de velho, que também tinha um valor estimado ali mais ou menos de R$9.500, né? E tem vários famosos que gostam, principalmente, uma delas inclusive é a Kim Kardashian, né? Ah, ela não perde a chance de causar, ela sempre tá ali na conversa. E assim, o diretor criativo da marca, da Balenciaga, ele falou que a intenção é meio que causar mesmo, ele disse ele falou que por que não? Meio que a ideia era, por que não fazer uma bolsa de saco de lixo, sabe? Vamos fazer a bolsa de saco de lixo mais cara do mundo aí, porque ele disse, as palavras dele, quem não gosta de um escândalo fashion? Ela foi lançada... A conversa realmente funciona, né? Porque, olha, a gente tá falando sobre isso agora. Exato, e se fala isso, né? Cria um hype. Essa bolsa, ela foi divulgada em março desse ano, na coleção de inverno da Balenciaga, na Semana de Moda de Paris. Só que daí ela foi divulgada nessa época, agora ela tá chegando às lojas. Por isso que foi requintado, digamos assim, né? Essa polêmica, por isso que voltaram a falar sobre isso. É isso então. Serginho, obrigada. Continue investigando o mundo das bolsas. Pode deixar, setorista de bolsas. Nosso repórter investigativo de bolsas aqui no Popverso. E é isso, gente. Vocês também continuem acompanhando a gente de segunda a sexta, 8 da noite, TikTok, YouTube, 11h30 da noite na TV. Amanhã a gente tá de volta. Beijo.